Você já se perguntou o que poderia estar escondido nas páginas de textos antigos que foram deliberadamente excluídos das Bíblias que conhecemos? E se houvesse um livro tão polêmico, tão cheio de detalhes surpreendentes sobre a criação e as leis divinas, que foi considerado perigoso demais para ser incluído? O livro dos Jubileus é exatamente isso, um texto que desafia tudo o que pensamos saber sobre as histórias bíblicas e o plano de Deus para a humanidade. Por que ele foi banido? O que há nele que incomodou tanto as tradições cristãs ao ponto de ser deixado de lado? Esse texto, também chamado de Pequeno Gênesis, não apenas amplia o que já sabemos, mas também revela segredos ocultos sobre o tempo, os anjos e até a forma como Deus organizou o universo. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir as respostas que muitos tentaram esconder. Então, que tal começar agora mesmo essa descoberta? Ao mergulhar nos mistérios proibidos do livro dos Jubileus, você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. Você já ouviu falar do livro dos Jubileus? Esse texto, conhecido como Pequeno Gênesis, não é apenas um complemento ao que conhecemos na Bíblia, mas um verdadeiro mergulho em histórias bíblicas profundas e detalhes impressionantes. Ele foi preservado principalmente pela tradição etíope, onde é tratado como uma escritura sagrada. Enquanto outras tradições cristãs o deixaram de lado, a Igreja Ortodoxa Etíope o abraçou como parte central de sua teologia. Esse fato, por si só, já é intrigante, não é? O livro dos Jubileus foi escrito entre o século II e a.C., durante um período de grande transformação religiosa e cultural. Imagine um texto que busca não só expandir o Gênesis, mas também reestruturar a forma como entendemos o tempo, as leis divinas e até mesmo o papel dos anjos na criação. Ele funciona como uma espécie de manual secreto, revelando segredos ocultos sobre como a humanidade deveria se alinhar ao plano celestial de Deus. É fascinante pensar que, para algumas culturas, ele é indispensável, enquanto para outras, é ignorado. Mas por que exatamente o livro dos Jubileus foi excluído da maioria das tradições cristãs? É possível que ele contenha verdades tão profundas que foram consideradas perigosas para as lideranças da época. E o que essas histórias bíblicas escondidas podem nos ensinar hoje? A resposta nos leva a explorar as razões que tornaram esse livro tão polêmico e, ao mesmo tempo, tão precioso para quem busca conhecer mais profundamente a Bíblia. Porque o livro dos Jubileus, com suas histórias bíblicas profundas e ensinamentos tão detalhados, foi excluído da maioria das Bíblias cristãs? A resposta não está apenas no conteúdo, mas no impacto que ele poderia causar. Esse livro desafia tradições, introduzindo um calendário solar de 364 dias como único alinhado com a vontade divina. Imagine só, uma mudança completa na forma como os festivais sagrados seriam observados. Isso incomodou profundamente as lideranças da época, que preferiram mantê-lo fora do cânone. Além disso, o texto afirma que as leis divinas existiam muito antes de Moisés, sendo seguidas por figuras como Adão e Noé. Essa ideia coloca em xeque a exclusividade da entrega dos mandamentos no Monte Sinai. Será que líderes religiosos temiam que essas afirmações abalassem a base de suas tradições? O papel dos anjos, descritos como transmissores dessas leis, também foi visto como controverso, pois trazia um elemento místico que muitas correntes não estavam dispostas a aceitar. O livro dos Jubileus não foi simplesmente esquecido, ele foi afastado. Mas o que há nele que incomoda tanto? Por que suas histórias bíblicas e visões sobre a estrutura do tempo foram consideradas tão perigosas? Para entender isso, precisamos mergulhar mais fundo em seus conceitos centrais, como o papel crucial dos anjos na criação e na ordem do universo. Você já pensou na importância dos anjos na Bíblia? Nos Jubileus, eles são muito mais do que mensageiros. Desde o primeiro dia da criação, os anjos foram designados para funções específicas, como supervisionar o tempo e transmitir as leis divinas à humanidade. Eles não apenas observam, mas atuam ativamente para manter a ordem celestial. É quase como se fossem os arquitetos cósmicos, que garantem que tudo permaneça em harmonia. Por exemplo, o texto descreve que os anjos instruíram Adão sobre as leis do sábado e os sacrifícios. Imagine que, desde o princípio, esses seres celestiais estavam orientando a humanidade para viver em sintonia com o plano de Deus. Mais do que isso, eles regulavam o calendário solar, garantindo que festivais e dias sagrados fossem observados corretamente. Isso nos leva a pensar, e se essa conexão com os anjos ainda fosse relevante hoje, mas a tivéssemos esquecido? A ideia de que anjos controlam ciclos cósmicos e são guardiões das leis divinas nos faz repensar a nossa relação com o tempo e a espiritualidade. Afinal, se eles desempenham um papel tão crucial, o que isso nos diz sobre a estrutura do universo? A resposta está no calendário solar defendido pelos Jubileus, um conceito que merece uma análise ainda mais profunda.
Os jubileus apresentam um calendário que vai muito além de uma simples contagem de dias. Com 364 dias divididos em 4 estações perfeitas, ele é descrito como a única forma verdadeira de medir o tempo de acordo com a vontade de Deus. Diferente do calendário lunar, que é instável e faz com que datas importantes mudem ao longo dos anos, o calendário solar garante uma precisão divina. Não é interessante pensar que até o tempo pode ser um reflexo da ordem celestial? Segundo o texto, abandonar esse calendário foi um dos maiores erros da humanidade. Isso teria causado um afastamento espiritual, pois os festivais e o sábado perderam sua sincronia com o ritmo estabelecido por Deus. Imagine viver em uma sociedade onde o tempo estivesse perfeitamente alinhado com os propósitos divinos. Será que isso traria mais harmonia às nossas vidas? A ideia de um calendário solar ainda sobrevive na Igreja Ortodoxa Etíope, que mantém tradições alinhadas ao que os jubileus defendem. Isso nos leva a perguntar: o que mais podemos aprender ao retornar a esse tempo sagrado? E, além do calendário, como o próprio ato da criação reflete essa estrutura perfeita? A visão dos jubileus nos dá pistas fascinantes. Para os jubileus, a criação não é apenas um ato isolado de Deus, mas também o início de uma estrutura sagrada do tempo. Cada dia da criação foi planejado para estabelecer ciclos que governariam o universo. Desde o primeiro dia, Deus criou não apenas a luz e a vida, mas também o calendário que orientaria a humanidade. Não é surpreendente pensar que até o tempo tem um propósito divino? Essa visão nos ensina que o tempo não é algo que apenas passa, mas um recurso espiritual. Cada semana, cada mês e cada ano foram estruturados para nos ajudar a viver em alinhamento com Deus. Por exemplo, o sábado não é apenas um dia de descanso, é um lembrete semanal de que fazemos parte de um plano maior. E ao entendermos isso, percebemos que a criação do tempo é tão importante quanto a criação do mundo físico. Compreender essa relação nos prepara para refletir sobre o sábado como uma lei eterna, um elemento que conecta o humano ao divino. Afinal, o que torna o sétimo dia tão especial? A resposta revela uma conexão profunda entre o tempo e a espiritualidade. No livro dos Jubileus, o sábado não é apenas um dia para descansar, mas o fundamento do tempo e da ordem divina. Desde o sétimo dia da criação, Deus não apenas descansou, mas santificou esse dia como um lembrete eterno de sua soberania. Para os Jubileus, o sábado é uma lei cósmica, algo que transcende o tempo e conecta toda a criação ao Criador. E não é só isso, até os anjos observam o sábado, destacando sua importância universal. O texto enfatiza que o sábado é mais do que uma tradição religiosa. É um princípio eterno, instituído antes mesmo de Moisés e seguido por patriarcas como Adão e Noé. Imagine o impacto de viver em um ciclo onde cada sétimo dia é dedicado a se reconectar com o plano divino. Não é apenas uma pausa, mas uma oportunidade para lembrar que fazemos parte de algo muito maior. Será que, ao ignorar essa prática, estamos perdendo algo essencial para a nossa vida espiritual? Além disso, o sábado está profundamente ligado à estrutura do tempo apresentada nos jubileus, incluindo os ciclos jubileus de 49 anos, que trazem descanso e renovação para toda a criação. Esses ciclos não apenas nos mostram a importância do descanso, mas nos conduzem a uma reflexão mais ampla: como essas leis eternas moldaram a humanidade antes de Moisés? Essa resposta está enraizada nas leis divinas pré-mosaicas, que veremos a seguir. Já pensou que as leis de Deus podem ser muito mais antigas do que imaginamos? Os jubileus afirmam que os mandamentos divinos não surgiram no Monte Sinai, mas existiam desde o princípio, sendo transmitidos de geração em geração. Adão, Noé e Abraão já seguiam preceitos como o sábado, as regras de pureza e até mesmo sacrifícios. Isso nos faz pensar: e se essas leis sempre estivessem lá, como parte do plano original de Deus para a humanidade? Essas instruções não eram arbitrárias. Elas foram transmitidas pelos anjos como um guia para viver em harmonia com o Criador e com a criação. Por exemplo, Noé foi instruído a oferecer sacrifícios puros após o dilúvio, mostrando que essas práticas eram mais do que rituais, eram atos de reconexão espiritual. Não é curioso perceber que algo tão antigo ainda pode nos ensinar como alinhar nossa vida à vontade divina? Ao refletirmos sobre isso, vemos que essas leis não eram exclusivas de Israel, mas universais, destinadas a toda a humanidade. Elas formam um padrão eterno, um elo direto com Deus. Essa continuidade se reflete nos mandamentos dados a Adão e seus descendentes, mostrando que desde o início, a humanidade tinha um propósito claro: obedecer e preservar a ordem divina. Adão, o primeiro homem, não foi apenas criado para habitar o Éden, mas para receber e transmitir as primeiras orientações de Deus. Ele foi instruído sobre o sábado, as regras de pureza e o cuidado com a criação. Essas leis não eram meros conselhos, mas a base para uma vida em comunhão com o Criador.
E sabe o que é mais impressionante? Esses mandamentos foram dados não só para Adão, mas também para toda a humanidade que viria depois dele. O papel de Adão foi mais do que cuidar do jardim, ele era um mediador entre Deus e a criação. Quando ele ensinava seus filhos a seguir essas orientações, estava moldando o futuro espiritual da humanidade. Isso nos faz pensar como nossas ações hoje podem impactar as gerações futuras. Afinal, cada escolha que fazemos é uma forma de honrar ou desviar desse plano divino. No entanto, sabemos que nem todos seguiram essas leis. O rompimento com elas trouxe consequências sérias, como vemos na história de Caim e Abel. Esse primeiro homicídio não foi apenas um ato de violência, mas uma rejeição direta às instruções divinas. E o impacto disso ecoa até hoje, nos levando a refletir sobre o que significa viver em obediência a Deus. Caim e Abel são personagens que todos conhecemos, mas os jubileus nos oferecem uma perspectiva ainda mais profunda sobre o impacto espiritual desse evento. Abel, obediente às leis divinas, ofereceu um sacrifício puro e foi aceito por Deus. Já Caim, despreocupado com essas orientações, teve sua oferta rejeitada, e a inveja o levou a cometer o primeiro homicídio da história. Esse ato não foi apenas um crime, foi uma ruptura com o plano divino que marcou a humanidade para sempre. Segundo o texto, a morte de Abel representou uma perda espiritual imensa. Ele era visto como exemplo de fidelidade às leis divinas, enquanto Caim se tornou o símbolo do afastamento de Deus. Isso nos leva a refletir o quanto nossas escolhas impactam não só nossas vidas, mas a relação da humanidade como um todo com o Criador. Talvez, ao meditar sobre essa história, possamos entender a importância de seguir os mandamentos que nos foram confiados. Apesar dessa tragédia, a linhagem de Adão continuou, e novos desafios surgiram. Entre eles, a corrupção dos Nefilim, que trouxe um nível de desordem ao mundo que nem mesmo Caim poderia ter previsto. Os Nefilim, descritos como gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, são um dos elementos mais intrigantes dos jubileus. Eles não apenas eram fisicamente poderosos, mas também moralmente corrompidos, espalhando violência e desordem pelo mundo. Sua existência trouxe um nível de degradação moral que levou Deus a tomar medidas drásticas, o dilúvio. Esses gigantes consumiam recursos, destruíam a ordem da criação e introduziam práticas que iam contra as leis divinas. Imagine viver em um mundo onde o caos se tornou a norma, e a pureza da criação foi quase completamente destruída. O que os jubileus nos mostram é que a influência dos Nefilim não foi apenas física, mas espiritual, desviando a humanidade de seu propósito. Essa corrupção nos leva à história de Noé, um homem que, mesmo em meio ao caos, encontrou graça aos olhos de Deus. Ele foi escolhido para restaurar a aliança divina e dar à humanidade uma nova chance de viver segundo as leis de Deus. Noé, o único justo em meio ao caos causado pelos Nefilim, foi escolhido para um propósito grandioso: restaurar a aliança entre Deus e a humanidade. Após o dilúvio, ele não apenas repovoou a terra, mas também reafirmou as leis divinas, incluindo sacrifícios e a pureza. Imagine o peso dessa responsabilidade: ser o ponto de recomeço para toda a criação, carregando consigo os mandamentos que haviam sido transmitidos desde Adão. O texto destaca que Noé ofereceu sacrifícios assim que saiu da arca, marcando o início de uma nova aliança. Esses rituais não eram apenas gestos simbólicos, mas atos espirituais que purificavam a terra após a corrupção que a devastou. A prática dos sacrifícios, que mais tarde seria codificada na lei mosaica, já era uma forma de conexão com Deus, mostrando que a obediência sempre foi a base da relação divina com a humanidade. Além disso, Noé foi instruído a transmitir essas leis aos seus descendentes, garantindo que a humanidade seguisse os ciclos divinos do tempo e do sábado. Essa continuidade nos leva à figura de Abraão, que não apenas seguiu essas leis, mas deu um passo ousado ao confrontar a idolatria de sua época. Abraão não apenas recebeu a promessa de Deus, mas também precisou tomar uma decisão radical: romper com as tradições de sua família e rejeitar a idolatria que a cercava. Imagine a coragem necessária para destruir os ídolos da casa de seu pai e declarar fidelidade ao único Deus verdadeiro. Esse ato não foi apenas um momento de fé, mas o início de uma transformação espiritual que moldaria toda a história bíblica. Nos Jubileus, Abraão é retratado como alguém que questionava profundamente as práticas ao seu redor. Ele não aceitou cegamente os costumes de sua família, mas buscou a verdade divina, mesmo que isso significasse abandonar tudo o que conhecia. Seu rompimento com a idolatria foi um marco que o preparou para ser o pai das nações e o guardião da aliança de Deus. Esse exemplo nos ensina que a fé, muitas vezes, exige coragem para ir contra o fluxo e buscar o que é certo. Abraão não apenas deixou para trás os ídolos, mas também abraçou um chamado maior, algo que se refletiria em seus descendentes, especialmente em Jacó e Esaú, cujas histórias revelam mais sobre os propósitos divinos.
Desde o ventre, Jacó e Esaú já representavam duas nações com caminhos muito diferentes. Os jubileus destacam que Jacó foi escolhido por Deus para herdar a bênção divina, enquanto Esaú, movido por impulsos e decisões precipitadas, rejeitou o chamado. Isso nos faz pensar: o que significa realmente valorizar as promessas de Deus? Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida, simbolizando a troca do eterno pelo passageiro. Jacó, por outro lado, apesar de suas falhas humanas, entendeu a importância do que estava em jogo e lutou por isso. Essa história nos mostra que a bênção divina não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade que requer comprometimento. A escolha de Jacó como guardião das promessas preparou o caminho para as 12 tribos de Israel, que não seriam apenas uma família, mas a base de uma nação escolhida para guardar as leis divinas e viver de acordo com os mandamentos de Deus. As 12 tribos de Israel não foram formadas por acaso. Cada uma delas tinha um papel específico dentro do plano divino, como guardiãs das leis que haviam sido transmitidas desde os patriarcas. Os jubileus apresentam essas tribos como mais do que descendentes de Jacó. Elas eram a base de uma nação escolhida para refletir a vontade de Deus no mundo. Essas tribos não apenas herdaram terras, mas também a responsabilidade de preservar os mandamentos eternos. O sábado, os ciclos sagrados e as festas divinas estavam no centro de sua identidade como povo. Imagine ser parte de um grupo cuja existência está diretamente ligada à obediência às leis de Deus. Não é apenas uma herança, mas um chamado espiritual. A trajetória de Israel, desde a escravidão no Egito até a formação de uma nação, reflete o cumprimento de um plano maior. E a saída do Egito, o Êxodo, foi mais do que uma libertação, foi o início de uma nova fase no relacionamento entre Deus e seu povo. O Êxodo não foi apenas um evento histórico, mas uma profecia cósmica escrita nas tábuas celestes. Ele representou a libertação física e espiritual de Israel, mostrando ao mundo o poder e a fidelidade de Deus. Cada detalhe, desde as pragas até a travessia do Mar Vermelho, fazia parte de um plano maior para reafirmar a aliança divina. Os jubileus revelam que o Êxodo aconteceu no momento exato determinado por Deus, sincronizado com o calendário sagrado. Isso nos faz refletir sobre como todos os eventos seguem um propósito divino, mesmo que não possamos vê-lo de imediato. A libertação de Israel não foi apenas para eles, mas também para ensinar todas as gerações futuras sobre o poder da obediência e da fé. Essa jornada culmina na entrega das leis a Moisés, um marco que conecta o presente ao eterno, mostrando que os mandamentos são parte de um plano maior que abrange toda a criação. Os mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai não foram criados naquele momento. Segundo os jubileus, eles já existiam desde o início da criação, escritos nas tábuas celestes. Essas tábuas, descritas como o registro eterno da vontade divina, não eram apenas um guia para a humanidade, mas também a base da ordem celestial. Moisés foi o escolhido para trazer à luz esses mandamentos e formalizá-los para o povo de Israel. Essa perspectiva nos faz entender que a lei mosaica não foi apenas um conjunto de regras, mas uma reconexão com as leis eternas que governam o universo. Por exemplo, o sábado, tão enfatizado nos mandamentos, já era observado por Adão, Noé e Abraão. Isso mostra que a obediência às leis divinas é um elo temporal entre Deus e sua criação, unindo o passado, o presente e o futuro. O que torna essas leis ainda mais impressionantes é que elas não foram criadas apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Elas são descritas como um reflexo da própria estrutura do universo, mostrando que viver em harmonia com elas é alinhar-se com o plano divino. Esse alinhamento culmina em uma visão de redenção e restauração final que os jubileus apresentam com grande clareza. Nos jubileus, o fim dos tempos é descrito como o cumprimento do plano divino, já registrado nas tábuas celestes. Cada evento histórico, desde a criação até o julgamento final, segue um calendário cósmico que reflete a perfeição de Deus. A redenção de Israel será o ápice dessa jornada, marcada pela restauração da aliança e pela plena observância das leis divinas. Essa restauração não será apenas física, mas também espiritual. O povo de Deus será purificado e reestabelecido em sua terra, vivendo em completa harmonia com os mandamentos eternos. Imagine um mundo onde o sábado é observado por todos, e o tempo sagrado é plenamente respeitado. É a visão de uma criação restaurada, onde a humanidade finalmente cumpre o propósito para o qual foi criada. O julgamento final separará os justos dos ímpios, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Nesse reino, a lei estará escrita no coração das pessoas, e a conexão entre o céu e a terra será plena. Essa visão grandiosa nos lembra que, desde o início, Deus planejou não apenas criar, mas restaurar sua criação, trazendo-a de volta ao estado de perfeição. Depois de mergulhar nesses segredos proibidos do livro dos Jubileus, fica claro que ele não é apenas um texto antigo,
mas uma chave que nos faz questionar o quanto realmente conhecemos a Bíblia. O que você acha de tudo isso? Será que algumas dessas verdades ocultas podem mudar a maneira como enxergamos o tempo, as leis divinas e até mesmo nosso propósito no plano de Deus? Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode deixar essas reflexões passarem, ou pode usá-las para ir mais fundo no entendimento das histórias bíblicas profundas e das profecias que moldam nossa fé. Por que não começar conhecendo melhor sua Bíblia e explorando outros textos que ampliam sua compreensão? Aliás, que tal compartilhar nos comentários o que mais te surpreendeu neste conteúdo? Se esse vídeo te despertou curiosidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você continua acompanhando mais questionários bíblicos, histórias da Bíblia e insights que trazem novas perspectivas sobre a Palavra de Deus.